E aí, pessoal, tudo 12 por 8? Fiz mais uma vez aqui na área. Vamos dando continuidade aos nossos trabalhos e falar do relatório de março do JSRE. Um pouquinho de atraso aí, né, dona Safra? Gestão, mêsinho atrasado, mas vamos para o relatório. Relatório de março. O relatório já começa com os dados, né? Referentes a março, o fundo fechou ali a quase R$ 60 o mês e o patrimonial está a 102, ou seja, vemos um desconto grande em relação ao que está sendo negociado e ao VP do fundo, que já vem se arrastando aí ao longo de algum tempo no JSRE. O fundo tem 2,1 bi de patrimônio, ou seja, um fundo enorme, um dos maiores fundos da indústria, né, de lajes. O número de cotistas em 89 mil. Esse valor já foi mais de 100 mil cotistas e veio caindo ao longo do ano aí, devido a todas as questões que envolvem o JSRE. Uma liquidez muito alta, 1 milhão e 200 por dia, o que é muito bom, né? Você consegue atrair investidores grandes para participar do fundo. 121.900 metros quadrados de ABL, também muita área locável. Muito, muito grande o fundo, né? O fundo, como marcadinho aqui do lado, é um fundo multigestão, que o regulamento permite que você compre praticamente tudo nesse fundo, né? Então eu costumo falar que ele é um fundo que está a Lages, né? Mas ele pode ter galpões, ele pode ter de tudo praticamente pelo regulamento. E hoje ele está a Lages, mas a gestão já disse também que quer manter Lages no máximo galpões logísticos em oportunidades boas. Mas como eles não mexem muito no fundo, mesmo estando só com Lages, eu não acredito que esse fundo vai virar nada que não seja Lages, na minha opinião. Mas pode ser que eu queime a língua, né? 1% de taxa de administração, uma taxa ok também, não é muito grande, e 20% sobre o QCD IPCA mais 6 de taxa de performance, que eu não gosto muito de taxa de performance, mas alguns fundos têm, então faz parte do jogo, né? No comentário do gestor aqui, a gente vê que o mercado em São Paulo tem melhorado bastante, os números têm reduzido muito nesse primeiro trimestre de 2025, né? Reduzido em relação às vacâncias, principalmente. Na Chucre, a gente consegue ver aqui uma diminuição de vacância de 17 para 17,4, estava em 20, né, no trimestre anterior, e lá no início de 2024 estava em 26. Então todas essas comparações em relação ao trimestre anterior diminuiu um pouco, e em relação ao primeiro trimestre do ano passado diminuiu muito mais. Aí dados aqui da Berrine, a mesma coisa, dados aqui da Paulista, a mesma coisa, né? Caiu para 13,2, sendo que estava 14,2 no trimestre passado, né? E 19,2 no início de 24. Então a gente vê que o mercado vem recuperando bem para Lages e apesar das notícias difíceis, isso é muito bom, né? Ver que tá andando, assim, a economia real, as pessoas estão buscando e tal. É muito legal de ver. O fundo está em negociação para ocupar uma laje a mais lá no Rocha Verá, né? Gerou 13,5 milhões de receita, 3 milhões de despesas, dando um resultado de 0,52 por 4 e está pagando 48. Aí eu coloquei esse porquê aqui, porque ele já está fazendo reserva tem um tempo e ele está pagando sempre nesse limite mínimo aqui do guide. E eu não entendi o porquê, porque eles não escrevem, né? Por que eles estão se mantendo no mais baixo? Eles podiam estar pagando 50 centavos ali, ou até os 52, que seria o quanto eles estão gerando efetivamente. Mas não sei por que precisa pagar esse mínimo. Daria para pagar 50 centavos, né? Mas eles não colocam aqui, por exemplo, a gente não sabe quanto que tem de reserva. Essa reserva de lucro é quanto? Quanto que tem hoje? Não sei, eles não colocam. Projeção do guide aqui, máximo de 56, mínimo de 48, que é o que eles vêm pagando. Se eles mexessem um pouco na dívida, eu acho que dava para subir esse pagamento aqui. Só com o resultado já daria para subir ali para casa de 50, e mexendo na dívida dava para subir mais um centavinho ou dois ali. Mas o fato é que eles estão pagando a banda mínima aqui tem alguns meses já. Na DRE, a gente vê os 13 milhões, né, gerados ali de receita, uma receitinha muito pequenininha aqui de fundos imobiliários, que dá 0,00 alguma coisa, então praticamente irrelevante. O CRI que eles compraram de um outro fundo da casa, do JSCR, que foi com uma taxa alta, IPCA mais 11, mas que com o descasamento desse CRI aqui, dessa despesa aqui, do CRI do Rocha Verá, esse CRI, só voltando um pouco, esse CRI, ele foi rolado aí de novo, né, em fevereiro de 24, vai até 29, fevereiro de 29,
com amortização no vencimento, bullet, chega no final, paga tudo, e taxa de CDI mais 2,6. Ou seja, com o CDI a 14%, isso aqui está pagando um custo de quase 17%, e aí aquele CRI IPCA mais 11, ele gera menos do que esse aqui gera de dívida. Entenderam, mais ou menos, a matemática? Então, quando eles fizeram aquela compra, eu até falei isso no vídeo da compra, que não fazia muito sentido eles descasarem esse indexador comprando aquele outro CRI. A gente acha o CRI ótimo, mas o CRI não cobre esse aumento de despesa. E a gente está vendo agora que não cobre mesmo. Então acho que teria sido melhor aplicar aquele dinheiro para diminuir um pouco essa despesa desse CRI e não ser tão penalizado aqui, entendeu? Mas, enfim, a gestão fica rolando essa dívida eternamente aí, não se mexem para resolver nada, não se mexe para vender parte de algum dos imóveis para levantar um dinheiro para pagar isso aqui. Então, assim, o cotista do JSRE tem que entender isso e aceitar que é assim, que é um fundo mais paradão mesmo, sim. O fundo hoje está com 5 centavos, né, de vacância ali, e 9 centavos da despesa do CRI, do Rocha Verá aqui. Então só essa brincadeira dá 14 centavos a menos, né, na distribuição. Então daquele guidance lá de 56, era o que eu estava falando, tem 5 de vacância e 9 do CRI. Se eles mexessem 2 centavinhos aqui, qualquer coisa do tipo, já melhoraria a distribuição lá, e resolvendo a vacância já são 5 centavinhos aqui, né, indo para 57. Então são os 2 pontos que podem ser atacados aí. Em relação ao histórico de rendimentos, a gente vê que ele praticamente distribuía o que ele gerava, e por isso do meu comentário em relação ao guidance, né? Aí quando dava uma diferencinha aqui, no outro mês ele distribuía a diferença. Então ficava praticamente no 0 a 0. E em novembro teve uma receita aqui muito maior, né? Resultado por conta da venda do HGPO. E aí no outro mês ele usou o lucro para abater prejuízo dos FIIs que ele tinha dentro, não distribuiu o lucro do HGPO, tirou um prejuízo de FII lá que, enfim, era irrelevante, e comprou o CRI da casa, ainda por cima lá, o IPCA mais 11. Então, assim, não dá para entender muito bem assim, o que a gestão quer com o JSR, sério mesmo, assim. Porque aqui poderia ter vindo uma entrada de dinheiro maneira, assim, para os cotistas. Mas não resolvemos o problema da dívida e nem distribuímos o que a gente tinha lucro. Enfim. Aqui em relação às rentabilidades, beleza. Volume médio alto, né? Por dia, negociado por dia aí, 1 milhão e 200, é bastante coisa. Número de cotistas despencou no último ano aí. Cota sofrendo muito, a vacância tinha aumentado um pouco também. E agora que está começando a diminuir de novo. O fundo não informa direito os aluguéis, por quanto que ele está alugando os imóveis, tal, para a gente poder fazer essa comparação. Então isso fica muito escondido assim para a pessoa física comum, né? E como a gente não tem muita essa visibilidade, os cotistas estão penalizando, entendeu? Faz parte do jogo, assim. O patrimônio do fundo, como a gente viu lá, né, 2,2 bi. Só que aí aqui embaixo tem os passivos, né? De imóveis é 2,2, sendo que ele é bem concentrado aqui no Tower Bridge, que é uma posição boa, mas não é a melhor posição assim do fundo. A localização, posição em localização, que eu quis dizer. Então eu acho que é um certo risco aqui, porque ele é bem concentrado nesse imóvel. Pouco de PL aqui em fundos imobiliários, ainda tem alguma coisinha de HGPO. O CRI Venâncio, que é o CRI que ele comprou do outro fundo da casa, do JSCR, 0,5% do PL só, mas eu acho que esses 10 milhões aqui teriam sido melhor aplicados para diminuir 10 milhões aqui da dívida. Mas, sim, minha opinião. Caixa, tal, beleza. A dívida desse CRI aqui do Rocha Verá, que eu estou batendo tanto hoje, né? Ela representa 6% do PL, ela é uma dívida pequena. Só que, lembra que a gente viu lá que eram 9 centavos de despesa? Apesar da dívida ser 6% do PL, ela come ali 17% do resultado. Porque se não tivesse essa dívida, o fundo estaria distribuindo aqueles 9 centavos a mais, entendeu? Então, apesar de no PL ser pouco, no resultado é muito. E aí eu não consigo entender como que a gestão do JSRE não ataca essa dívida de jeito nenhum, cara. É impressionante, assim.
Ela já foi maior, há tempos atrás ela foi 150 milhões e ao longo do tempo eles diminuíram 15, mas as datas certinho eu expliquei no vídeo com histórico, vou deixar aqui em cima para vocês. E a parte boa, né? Muito locada em imóveis, né? A composição dos ativos é bem grande assim. A maioria é contrato IPCA, mas concentrado ali no Tower Bridge, ó, a receita, 50% da receita vem do Tower Bridge, então ele tem o patrimônio do fundo. Quase metade do patrimônio no Tower Bridge, quase metade da receita também vem do Tower Bridge. Então qualquer deslizezinho ali, tiver algum problema ali, é um impacto grande para o fundo, né? Em 2025 tem pouco contrato vencendo e 1/4 dos contratos em revisional ali das coisas do aluguel, mas como eles não informam, né, para quanto que eles estão alugando as coisas, então tem que fazer a conta. Nos reajustes contratuais, distribuição ali desses IPCAs, né, tem bastante aí para o segundo trimestre. Vamos acompanhar para ver se passa tudo direitinho, né? Muitos inquilinos, ponto positivo, bem diversificado em termos de inquilinos, assim, bem diversificado em setores também, muito bom. Inquilinos de nome, Petrobras, Allianz, Salesforce, são nomes grandes, a SAP, o que é muito bom, né? Aí falando aqui um pouco dos imóveis especificamente, como a gente consegue ver aqui, ó, vários inquilinos, que é muito bom. No Tower Bridge tem uma vacânciazinha física aí de 4,5%, então é uma vacância relativamente pequena, já foi maior, está diminuindo aí ao longo do tempo, e isso tem que dar os parabéns para a gestão que está conseguindo fazer essas locações. No Rocha Verá, 5,6%, numa região ali mais non-prime, que é ali na Chucre Zaidan, mas que também diminuiu bastante ao longo do tempo aí essa vacância. O Nações Unidas, 0% de vacância, muito bom. Edifício Paulista, 0% de vacância também, muito bom. Isso está bem locado. Aí tem um imóvelzinho que algumas pessoas falam, são 2 andares no edifício Praia Botafogo, que, cara, isso é menos de 1% do patrimônio do fundo. Algumas pessoas já falaram, vende isso, faz caixa. Só que quando eles compraram, isso aqui era quando o Rio de Janeiro estava bombando. Então vender agora geraria prejuízo, né, para o fundo. Então tá lá, são 700 metros quadrados, vacância zerada. Quer saber? Deixa isso lá e vida que segue. Quando o mercado melhorar de novo, aí pensa em se desfazer, se quiser. Mas se não quiser também, só deixa lá. Não mata ninguém, não. Portfólio consolidado. Aqui, ó, 7% de vacância financeira, que são aqueles 5 centavos que a gente viu lá em cima, né? No resultado, que podem aumentar conforme o fundo for baixando isso aqui, e 3% de vacância física. Distribuição dos ativos, aqui na Paulista, região muito boa. Esse cantinho de Pinheiros aqui também é muito bom. É uma posição bem boa. Aqui mais pro final da Berrine, que é onde fica a Tower Bridge, já não é tão bom assim, mas não é nada ruim também. Na Chucre Zaidan aqui, já é uma região bem mais baixo, assim, apesar de ter muito imóvel AAA aqui, mas agora a gente está vendo um voo, um fly from quality para um fly to price, né? Sair de qualidade para preço. Então a gente está vendo isso aqui aumentar, diminuir a vacância, porque essa região aqui, esse miolinho da Faria Lima, Itaim Bibi, Vila Olímpia, ficou muito caro. Então a gente vê a galera migrando para cá, mas ainda não vejo aquecidão, assim, a região da Chucre, né? Tá com menos vacância e tal, mas eu acho que quando der uma organizada nos preços, a gente vai ter uma ideia melhor de como que vão ficar essas regiões efetivamente. O CRI, IPCA mais 11, né? Eu falei com vocês, vai ter agosto aí de 34, que eles compraram lá do JSR. E mais ou menos isso. Não teve muita mudança aí em relação aos outros meses, só a vacância que diminuiu um pouquinho. O relatório também não muda muito, eles não abrem tanta informação assim de melhoria no relatório. E é isso, fundo gerando 48 centavos em relação a esse preço ali de 60, que ele tem que ter girado em torno disso, e sem grandes mudanças para os cotistas do JSRE. Beleza, pessoal? Então, a gente se vê no próximo vídeo.